Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao canal. Curta, compartilhe, ative o sininho e divulgue para que outras pessoas possam também estudar conosco a palavra de Deus. Hoje vamos estudar o último capítulo da primeira carta de São João. E Deus quer falar conosco nesse dia de hoje. Deus quer falar contigo, quer falar comigo. Deus quer falar conosco. Deus quer falar no nosso coração e na nossa vida. E fazer da nossa vida um louvor agradável a Ele. E vamos invocar a Santíssima Trindade, pedindo que o Senhor possa nos ajudar a compreender essa palavra que vamos estudar no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A música de hoje, que vai nos ajudar a rezar com a palavra de Deus, é da banda Dom. O amor vai falar. E vamos para a palavra. Fé em Jesus Cristo. Todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus, e todo o que ama aquele que o gerou, ama também aquele que dele foi gerado. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amarmos a Deus e guardarmos os seus mandamentos. Eis o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são penosos, porque todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ei-lo, Jesus Cristo, aquele que veio pela água e pelo sangue, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é quem dá testemunho dele, porque o Espírito é a verdade. São assim três os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Esses três dão o mesmo testemunho. Aceitamos o testemunho dos homens. Ora, maior é o testemunho de Deus, porque se trata do próprio testemunho de Deus, aquele que ele deu do seu próprio Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus. Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e a vida está em seu Filho. Quem possui o Filho, possui a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Isto vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, vós que crede no nome do Filho de Deus. A confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto me pedirde, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. E sabemos que ele nos atende em tudo quanto lhe pedimos. Sabemos daí que já recebemos o que pedimos. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, reze, e Deus lhe dará a vida. Isto para aquele que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que reze por este. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que aquele que nasceu de Deus
não peca, mas o que é gerado de Deus se acautela, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sobre o maligno. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, nós que estamos em seu Filho Jesus Cristo. Esta é a verdade, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinho, guardai-vos dos ídolos. E agora vamos buscar aqui as promessas, né? A promessa que eu coloquei aqui no meu caderno é: a confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. O Senhor nos promete isso, que tudo que pedirmos a ele, se for para o nosso bem e se for da vontade dele, ele nos atende. Então nós devemos sempre buscar a Deus para conversar e para pedir tudo aquilo que queremos. Não buscar nas outras pessoas. Às vezes falamos demais e não conversamos com Deus primeiro. Devemos conversar com Deus, perguntar a Ele se é da vontade dEle, se é bom para nós, o que queremos. E aí, se for, Ele com certeza nos dará, porque a promessa de Deus, Ele nos dará tudo quanto pedirmos a Ele, se for conforme a sua vontade. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, reze e Deus lhe dará a vida eterna. Outra promessa de Deus, outra promessa que Deus fez para nós aqui nessa palavra e que Ele cumpre, a vida eterna. Deus nos dará a vida eterna. Mas se a gente vê o irmão cometer pecado, a gente tem que rezar por esse irmão, conversar com esse irmão, para que ele também possa ter essa garantia da vida eterna, porque o Senhor tem a vida para nós e a vida está em Jesus Cristo e nós somos convidados a buscar a cada dia essa vida eterna. Uma ordem que Deus coloca aqui nessa palavra, nesse capítulo: eis o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são penosos. Então, o Senhor coloca aqui pra gente: guarde os mandamentos de Deus, busque sempre, a cada dia, os mandamentos de Deus e guarde esses mandamentos. E filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Cuidado com quem a gente idolatra, com pessoas, com coisas que a gente coloca maior do que Deus na nossa vida. Deus é o nosso Senhor, Jesus é o Senhor, o Salvador da nossa vida, e não podemos idolatrar outras coisas, pessoas, dinheiro, coisas materiais, tudo aquilo que temos. Nada é maior do que Deus. Deus é que é Senhor da nossa vida. Então, é outra ordem de Deus aí: guardai-vos dos ídolos. Um princípio eterno que eu coloquei aqui no meu caderno é: todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e todo o que ama aquele que gerou, ama também aquele que dele foi gerado. Então, todo o que crê que Jesus Cristo nasceu de Deus, e todo o que crê que Jesus é o Senhor nasceu de Deus, e todo que ama aquele que o gerou, ama também aquele que dele foi gerado. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, aí um princípio eterno, não muda. Conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amarmos a Deus e guardarmos os seus mandamentos. Então, guardar os mandamentos de Deus é o princípio aqui. Porque todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Temos que guardar isso no coração no dia de hoje. A nossa fé. Como que está a sua fé?
Jesus diz na palavra que se a nossa fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, minúscula, a gente consegue alcançar muitas coisas. Então vamos buscar conhecer a nossa fé e aumentar a cada dia a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa fazer a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus a cada momento, a cada dia. E como aplicar isso na nossa vida, como aplicar toda essa palavra na nossa vida. Então, o aplicar em a mensagem é pessoal. Então, cada um vai escrever aí também as promessas, as ordens dos princípios eternos. Se tiver outros também, coloque no seu caderno. Mas eu escrevi aqui como aplicar. Buscando sempre a presença da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo em minha vida. Pois são 3 os que dão testemunho no céu, desde o princípio, desde o princípio dos tempos. E pode nos orientar para que tenhamos uma fé sólida e inabalável. O Pai, o Filho e o Espírito Santo pode nos orientar a cada momento, para que a gente não perca a fé, para que a gente possa caminhar na presença de Deus, seguindo os seus mandamentos e aumentando a nossa fé a cada momento. E a mensagem que eu coloquei aqui: o Pai nos ama com amor infinito. Ele enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para nos ensinar a compreender a vontade do Pai e para nos fazer conhecer o Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, para que possamos dar testemunho da nossa fé pela ação do Espírito Santo, Deus que habita em nós. Jesus Cristo é o Senhor, Redentor do mundo, Salvador da humanidade. E nele está escondido a vida eterna para nós. Se permanecermos em Cristo, vencemos o mundo e alcançaremos a plenitude da vida que está nele. Louvado seja o nosso Senhor por essa palavra, por esse dia de hoje. Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, por este momento, por estarmos aqui na presença de Deus para conhecer essa palavra, para rezar com essa palavra, para estar com essa palavra. Que o Espírito Santo possa iluminar a nossa vida, o nosso coração e fazer de nós cada vez mais vencedores do mundo pela ação do Espírito Santo e em Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.